E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial pra cima, porque estamos recebendo novamente ela, Maria Cândida. Primeiro, quero te agradecer por retornar aqui ao Elga e Você, sempre trazendo essa energia maravilhosa. Obrigada, Elga. Obrigada a todas as pessoas da sua equipe, da produção. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Eu adoro, a gente é um ambiente de uma energia não só muito boa, como uma energia feminina muito especial. Olha aí. E isso é importante a gente sempre ressaltar, porque nós precisamos, com certeza, colocar essa feminilidade, mais feminilidade no mundo. Com certeza. E é um momento interessante, no momento da mulher. Atualmente, a gente realmente está consolidando esse espaço que a gente conquistou e vem conquistando a cada dia, né? E é um dos temas do nosso bate-papo, porque você é palestrante da doutrina espírita. Sim. E você adotou aí um formato, uma celebração de casamento, que é algo que não existia, né? Conta um pouquinho em detalhes como tudo isso começou, Maria Cândida. Vamos lá. Começou como quase tudo começa na vida, né? Uma necessidade que precisava de um resultado. Entendi. Tinha que ter uma resposta, tinha que ter um resultado. E quando essa necessidade foi apresentada, veio através de um casal, amigos nossos lá no Rio de Janeiro, e que eles queriam um casamento que não fosse nem por uma igreja católica, nem por uma igreja evangélica, porque eles frequentavam a nossa casa espírita. Nem ecumênico não também. Não ecumênico. Eles falaram assim, olha, nós frequentamos... Queriam da doutrina espírita. Exatamente. Nós frequentamos a sua casa espírita, você é palestrante, você fala bem. Eu gostaria de saber se você poderia celebrar um casamento. Eu fiquei parada, assim, eu nunca tinha feito isso, né? Eu falei, nossa, não, eu falei, que isso? novidade é essa? Tal, é diferente de ir lá e fazer uma palestra, né? Aí eu falei assim, não, então vamos parar. De cara eu falei, tudo bem. Eu sou assim, né? Tudo bem, depois eu corro para resolver. Mas na realidade, você viu que realmente existia a necessidade. Existia aquela necessidade. Era digamos assim, um nicho que estava ali exposto e que ninguém havia percebido ainda, né? Então começou, na realidade, pela necessidade de pessoas de religiões que não fossem católicas ou evangélicos, que queriam uma celebração com um cunho religioso, mas que não representasse especificamente uma religião, que não trouxesse os rituais, as observações, enfim, de qualquer crença religiosa. Então começou assim. E com isso nós fomos... estudei uma forma de montar um casamento. Né? Isso que é legal, e né? Lógico, você observar. Não, porque você fala assim, peraí, eu vou montar um casamento. Uma palestra, eu vou lá, tem um tema e estrutura. O que é montar um casamento? E é claro que a gente busca tudo na nossa vivência, né? A experiência é o bem. E aí eu fui no meu casamento. Né? Olha só! E o meu casamento, que embora eu, não, sendo espírita, meu marido, na época não tinha religião nenhuma, assim... vivencial, né? Sim. Nós acabamos tendo um casamento religioso na Igreja Católica e ele foi celebrado por um padre que na época era um padre de comunidade, tá? Porque meu marido era político na época e esse padre nos acompanhava em muitas situações. Já era alguém próximo. Alguém próximo. Conhecia alguém o casal. Que tinha por nós carinho, afeto. Intimidade, né? Amizade. Então, e foi isso para conseguir que ele celebrasse, porque ele era um padre de uma igreja, ele é um padre de comunidade, de uma igreja de comunidade no Rio de Janeiro. E o nosso casamento foi na Candelária, que era a igreja bispal. Então, tinha assim, era um bispo que representava. Depois de muito tempo, eles conseguiram, permitiram que este padre celebrasse o nosso casamento. E foi um casamento assim, que gerou um silêncio absoluto dentro da igreja e todas as pessoas prestaram muita atenção. E isso chama atenção. Que legal. Né? Porque geralmente o casamento as pessoas ficam tititi, isso a gente sabe que é assim, né? Não tem aquele foco. Dá uma né? dispersada. Fica tititi, olha pro lado, não sei o que, comenta a roupa, vestida, a cara do vizinho. São muitas coisas chamando muitas informações, a atenção, né? ali naquele momento. E ele conseguiu um silêncio. Nesse silêncio dele,
foi justamente porque ele conseguiu atingir as pessoas, porque ele não falava especificamente de questões religiosas, ele falava de mim e do Luiz. Entendi. Sabe? De nós, da nossa história, das coisas que nós representávamos para ele, como ele nos via dentro daquilo tudo e tal. E aquilo chamou... não é porque foi o meu casamento que eu estou falando isso, mas assim, ele foi muito doido, sabe? Porque... doido, totalmente doido. Saiu do convencional. Do convencional. Embora fosse extremamente tradicional, Sim. na dinâmica cerimonialista, ele foi um casamento fora. Em vários sentidos, porque assim, meu pai na época era um general, na ativa, não sei o quê, em Brasília. O Luiz, um deputado de esquerda, do PDT, socialista. Então você tinha na igreja todos os tipos de pessoas misturadas, de certeza, autoridades, a garia, não sei o quê, todo mundo era... Então foi um casamento com ideologias totalmente diferentes, totalmente diferentes, modo de ver a vida diferente. E ninguém se matou, então já foi um... Aí, e dou graças a Deus ao Padre Ito, porque ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas objetivassem algo em comum, que era a nossa união. Então, eu parti disso, eu parti do seguinte, do pressuposto que pode acontecer o que for. Quem está ali é o casal, o noivo e a noiva. Eles são o centro de todas as coisas. Compreendi totalmente, né? Faz muito sentido. São eles, não importa o que está em volta, não importa onde a religião, é o casamento, não importa. Eles. Aí eu parti disso, sentei com eles, tivemos longuíssimas conversas além do que eu já os conhecia e montei uma cerimônia em cima da história deles, né? E uma cerimônia tradicional, ela não é diferente no sentido de outras cerimônias, porque falamos sobre o amor, falamos sobre a família, falamos sobre a vida, falamos sobre a instituição do bem, né, nisso tudo, das responsabilidades, das consequências daquilo que eles estão começando, da aliança, né? Então, quando a aliança vem, a gente fala muito da aliança, o símbolo, o que representa. E tem as músicas, né? Então, tem tudo. É uma cerimônia normal. Tem os votos ao final. Tem muitos noivos que têm vergonha de fazer os votos, acham que se eles forem colocar alguma coisa vai faltar, ou não vai dizer tudo que eles acham que tem que dizer. Mas é aquele momento que sabe que todo mundo está prestando atenção, é o falar aí eu monto o voto para a pessoa, sabe? Aí ele lê e fala, ai, gostei. Adorei, representou tirou tudo o peso dele, né? Aí quando pedem, então tem também, a gente também escreve os votos, eles leem e tal. Bom, enfim, é uma cerimônia como outra qualquer. E começou assim. Tem quanto tempo que você fez a primeira? Tem uns 16 anos. Nossa, bastante tem uns 16 tempo anos, né? mesmo. Tem bastante tempo. Olha que legal. Bem antes de eu vir morar aqui. E você foi a primeira mulher, então, a fazer... Fui a primeira mulher a fazer uma celebração de casamento assim. E foi até muito engraçado, porque lá no Rio de Janeiro, nós temos os juízes de paz, e uma dessas é uma mulher, uma juíza de paz, e ela é muito exótica, muito extravagante, ela é um barato, assim, sabe? Sim. E ela faz da cerimônia, quando os noivos fazem uma cerimônia civil, ela dá um jeito de fazer aquela cerimônia tão grandiosa, né? Com certeza. E ela foi. Será algo que marque. Era ela a juíza. E aí, então, eu te falei assim, sabe aquela, ou eu marco meu território ou vai ter problema. Era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. Eu falei, gente, o que é que eu faço? Aí fui lá, me posicionei e tal, já me posicionei no altar. Aí ela, sei o que, eu falei assim, não, você fará, assim mesmo, maior cara de pau. Você fará a cerimônia civil, que é a celebração do... Eu domino isso aqui. O casamento, o resto pode é a deixar minha responsabilidade. Comigo. Ela ficou meio assim, então, porque eu acho que eu nunca tinha visto uma atrevida, né? Aí saiu tudo bem, graças a Deus. E dali em diante, aí começa maior sistema de informação do mundo, que é o que um fala para o outro. Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca é sensacional. Pronto. E aí foi um casamento atrás, gente que eu não conhecia, mas eu sempre faço isso. Senta, a gente tira sempre 2, 3 momentos para nos reunirmos,
para que eu possa entender entrar no mundo naquele deles, casal. entender a história deles. Para colocar. O que aconteceu até eles Até eles decidirem chegar por onde essa chegaram. união. Exatamente. Por que decidiram isso? Então, tem histórias fantásticas, né? Sim. De pessoas que se conheciam há pouquíssimo tempo, que bateu aquele negócio, vamos casar. Ainda não tinham nem nada muito construído, né? De pessoas que sempre foram amigos desde a infância. Teve alguma que te marcou assim muito? Ah, Elga, todas me marcam. Todas têm algo especial. Todas me marcam, porque é um momento muito especial, é um momento muito, muito bonito, sabe? Sim. Cada história tem a sua beleza, Nesses o seu 16 desafio. anos, é muito tempo, É muito 16 tempo. anos, e realmente é uma bagagem muito grande de histórias. De histórias, Né, de casais que decidem pelo casamento, que hoje o casamento é bastante contestado. As pessoas acreditam que o casamento está caindo em desuso, né? Ou as pessoas casam e separam rapidamente. Isso aí traz essa ideia, forma uma ideia fala, não, de o que é uma instituição instituição falida. A gente ouve falar muito isso. Mas a Maria Cândida, que convive há 16 anos celebrando esses casamentos, o que você pensa disso? Não é uma instituição falida. Mas calma aí, você já vai me explicar o Tá porquê bom. não. Vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional. Eu estou adorando te receber novamente, Maria Cândida. Eu também, Ainda mais com esse assunto fantástico, que é algo que está presente, principalmente de nós mulheres. Né? O casamento é algo que desde quando somos novinhas, crianças, está ali presente na nossa vida. É um sonho da grande maioria das mulheres. Isso aí sempre fez parte, né? Porém, estamos num momento delicado. Um momento em que as pessoas querem fazer a festa e não estão levando com seriedade. O que você me diz sobre essa situação? Sim. E realmente, o casamento ele faz parte do lúdico, né? A cerimônia de casamento, ela é o lúdico da vida. É um marco, na realidade, a gente falaria isso na antropologia, como se fosse um corte epistemológico. Você deixou uma história, tem um marco na construção de uma outra história. Então, é um rito de um momento para um outro momento. Sim. Né? E isso está no imaginário do ser humano, e não só das mulheres, de sempre. Porque é um momento em que você marca o deixar de ser alguma coisa e socialmente passar a ser uma outra coisa. É lógico que nós, mulheres, sempre fomos muito mais influenciadas por isso. Talvez romantizamos muito a situação. E acredito até que talvez pela beleza que isso represente. Porque a cerimônia de casamento é uma coisa muito bonita. Claro. Não existe cerimônia de casamento feia, você já reparou isso? Não existe. Jamais. Realmente Jamais. É algo assim que as mulheres esperam muito. São lindas. E o momento mais bonito da cerimônia, eu vou te dizer, é quando a noiva entra, eu sempre olho para o noivo, para o rosto do noivo. Jura que você observa mais o noivo? Porque geralmente os olhos estão todos olhando para a noiva. Eu olho o noivo. As expressões dos noivos é algo assim que é maravilhoso, porque está entrando ali um sonho. Ele está vindo um sonho, né? Então, não é só para noiva, para a mulher, é para o todo, até que né? ele chegar, tomar aquela decisão. Realmente Agora, foi bem pensado. Dizem as pessoas, porque o casamento é uma instituição que faliu. Não, ela não acabou. O que acontece, o que eu acho que ocorre é que as pessoas estão muito mais impessoais e individualistas do que antigamente. Então, há um tempo atrás, quando você assumia, né, um relacionamento, você assumia o pacote, você ia com tudo naquilo ali. Sim. Então, se o pacote significa a família, que vai entrar na sua vida, os senões. Porque, gente, o que é um casamento? Você pega duas pessoas que criaram separadas, com educações diferentes, com, às vezes, princípios diferentes,
modos de ver a vida diferentes, coloca dentro de um mesmo espaço. Entendi. E aquilo tem que funcionar. Mas como você tem 16 anos aí nessa caminhada e convivendo com casais e sabendo as histórias, e você é uma mulher que quebrou aí um estigma, um estereótipo, lógico, está aí fazendo celebrações de casamento. Você não acha que a responsabilidade dessa relação estava muito nos ombros da mulher? Sempre. Né? Sempre. Sempre. A mulher tinha que manter aquele casamento, independente de qualquer coisa. E o homem, ele vivia um pouco mais com uma certa liberdade. Isso. E talvez o fato da mulher estar nesse momento um pouquinho mais liberta também e cobrar mais, que eu acredito que a responsabilidade sejam dos dois em relação a essa união, e talvez esteja causando essas separações, assim, que vêm ocorrendo. Eu acho que as separações, sim, porque como a mulher era a condição, digamos assim, submissa do relacionamento, não importa o que aconteça, eu tenho que ficar... Porque existe uma pressão social muito grande nesse sentido, né? Até hoje. Desfazer um casamento, difícil. Uma relação de separação, é muito dolorida. Ela é muito difícil. Muito. Né? Insere aí sentimentos de fracasso, sentimentos de insucesso. Então, tem uma série de coisas que mexem muito com a estrutura das pessoas que passam por isso. Mas o que eu vejo, assim, isso sempre existiu, isso sempre acontecerá. A mulher realmente hoje, ela se posiciona. Sim. E o homem tá precisando acompanhar esse novo modelo de relacionamento social, não só nos casamentos, como em tudo, nas gestões de trabalho, em todos os processos. Entender que o casamento ele é uma parceria. É uma parceria e está dentro de um contexto. Ele não é um contexto à parte, né? Isso. Você casa, você não deixa de ser o que você... né? Eu compreendi onde você está quer dentro chegar. De um contexto. Isso. E é lógico que isso, as mudanças de comportamento, de mentalidade vão mudando. Mas aí eu acho que agrega responsabilidades, né? Porque uma coisa é você ficar num relacionamento porque você não tem condição de sair. E outra coisa é você ficar num relacionamento que você decide ficar e você vai assumir aquele relacionamento com as questões que ele te apresenta. Eu acho que falta um pouco desse esforcinho em ambas as partes, né? Do homem essa preparação que você faz, inclusive nesse conhecer a história do casal, eu acredito que você também chama eles para essa consciência, né, Maria Cândida? Chama sempre, sim. Sabe por quê? Pelo seguinte, que eu tenho uma coisa que eu falo, as pessoas têm vontade, às vezes, de me tacar uma panela. Que eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, todo mundo tem defeito. Claro, ninguém vem no e pacotinho de presente para você. Iguais. Você vai trocar. Quando você troca de um relacionamento, você está trocando os defeitos pelo outro igual. Tá? 6, a verdadeira 6 por meia dúzia. Beleza. A questão, por isso que eu falo, focar nos problemas é um caminho por si só equivocado. Foque nas qualidades que tem, porque qualidade é conquista individual. Sim. Defeito, ele faz parte do conjunto, do contexto que nós somos, do momento da nossa evolução e etc. Agora, os piques, né, das grandes virtudes, das qualidades, isso é o que faz a diferença em um ser humano no outro. Entendi. Então, assim, se aquelas qualidades são importantes de serem preservadas, e isso trabalha o seu sentimento positivamente, muito bom. Agora, se não, também não tem sentido, porque... assim, nem todo casamento ele está estabelecido num relacionamento afetivo. Aí é que está. Muitos casamentos estão estabelecidos num relacionamento social. Que legal, vamos fazer uma festa, vamos fazer um festão, sabe? Assim, sim. Oba! No momento da decisão, eu acredito que assim, eles... É esse momento que pesa mais, né? O foco... O foco, assim, de que, vou fazer, ai, que chegou legal, chegou o momento, não vou ser mais solteira, vamos embora fazer a festa. Os homens também pensam isso, não são só as mulheres. Os homens pensam isso? Pensam sim, eles pensam sim, Olha, eles não admitem, é diferente. Realmente, os homens, eles se colocam como, nossa... Coitados, chegou meu momento, estou indo para o abate, não é verdade? Por aí. Uma vez meu marido falou assim, gente, eu fui convidado para o meu casamento. Um dia acordei e estava lá eu com convite, e o convite era do meu casamento. Eu falei, ai, tão engraçadinho, né? Tão lindinho, né? Mas não, eles também querem
realizar isso. Sim, sabe? é um sonho em É o comum. acasalamento, gente. Isso aí é muito mais primitivo em nós do que a gente possa imaginar. Né? Mas os casais de hoje em dia, você acredita que existe essa seriedade? Existe. Porém, precisa Porém, ser um pouco amadurecida a conscientização. Não, é mais fácil. Assim, existe a maturidade, existe o comprometimento, mas também existe maior facilidade para se descompromissar. É essa a questão. É uma linha que está ali, sabe? É uma linha que são alguns pontos, esses pontos são mais visíveis hoje. Por isso que nós falamos. Gente, olha, eu tenho minha vida, sei que não sei o quê. Se isso aqui não está plenamente bom, eu não preciso disso. Mas isso também tem... A pessoa tem que entender a seriedade dessa união, entender que você, às vezes, tem que ceder, recuar um pouquinho. Não é verdade? O tempo inteiro, gente. Mas relacionamento na vida é isso. Relacionamento é não assim. É só no casamento. E outra coisa também, eu acredito que quando as duas partes que formam ali essa união, elas querem ambas ver uma e a outra felizes. Isso se torna mais fácil. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que a outra tem que ficar o tempo todo vivendo em prol da felicidade. Da sua própria felicidade. Sua própria felicidade. Então, o egoísmo. Quando o egoísmo e o orgulho começa a ditar as normas... Você tem que ver o seu parceiro feliz. No relacionamento, o relacionamento acabou, né? Isso é uma verdade, porque relacionar-se significa você ter empatia, você ver o outro. Sim. Se no relacionamento, por mais engraçado que seja, por mais festivo que tenha sido, por mais oba-oba que seja, você não está vendo o outro e aquilo faz parte de um cenário que você constrói na sua vida, feito muitos que a gente vê, inclusive, de celebridades, etc., você vê que é uma... Infelizmente. É uma construção de um Sim. cenário, sabe? É uma série que tem começo, meio e fim, né? E, não é? Entendi. Aí fica complicado, né? Então, assim, ver o outro faz parte de perceber o outro como uma pessoa, não como o seu agregamento, entendeu? Tipo, como esse vaso na sua decoração. Entendi. Né? O outro tem que ser ele, com tudo que ele é. Essa chamada de atenção das pessoas que estão aí nesse momento, tentar realmente entender o que é essa união e o que tudo isso representa, isso aí é o foco, eu acredito, para não cair em desuso ou não banalizar o casamento. O casamento. Assim, de todos os casamentos que eu já celebrei, né, tanto no Rio quanto aqui, somente um teve uma separação. Né? Isso Jura? não foi por causa da minha cerimônia, não, viu, gente? Né? Não, mas assim, muito, isso é uma estatística a ser observada. É uma estatística, né? sim. Então, assim, de vários realizados, houve a separação. Houve uma separação, né? E isso é importante observar também, porque as pessoas não podem somente crer nessas questões, né? Ah, não, o casamento está em desuso, está falido, eu caso hoje, se eu não quiser, eu separo amanhã. Né? E acontece. Acontece, mas isso é do ser humano, entendeu? Isso está na Constituição do ser humano lá. Então, assim, tem seres humanos que se superam. Todos os dias eles trabalham para se superarem. Tem seres humanos que não, né? Que levam a vida como acham que tem que ser e creem que todos os demais têm a obrigação de superar ele, de projetar ele de uma forma melhor, né? Isso é trabalho íntimo, né? Olha, agora, o que não dá, né, algo que a gente já viu, assim, tipo assim, é a instituição casamento não como o casamento, mas como a indústria casamento. Você tocou num assunto importante, então vamos fazer 3 blocos com a Maria Cândida. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho.
Estamos de volta, 3 blocos com ela, com esse bate-papo que a gente adora, né? Falar de casamento, união, bom, felicidade, né? Achar o amor da sua vida. Eu adoro pensar por esse lado, sabe, Maria Cândida? Porque, na realidade, eu acredito que o casamento é uma parceria. É você encontrar a pessoa, assim, que você gosta de estar compartilhando a vida com ela. É o seu parça, né? Isso. É aquela pessoa ali que aquela tem pessoa que quer o seu bem, antes que de te qualquer apoia. coisa, é o seu maior amigo, né? E seu melhor amigo, sua melhor companhia. A sua lealdade absoluta, né? Assim, ele pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, mas pro outro lá fora ele está certíssimo. E você defende até o final. Dentro de casa você quebra até o pau. Dentro de casa você fala, olha, ó. Sabe, eu acredito que você... E outra coisa, assim, que as pessoas que compartilham uma vida precisam observar. Tudo é a forma de falar, né? Se você chega para o seu parceiro e fala, meu amor, você reflita sobre aquela situação lá que nós estávamos. Você coloca no meu lugar, por exemplo. Sabe, é tudo a forma de falar. Tudo, e a hora. E o momento. E a mulher sabe fazer isso. Eu sempre, não quer dizer que eu pratique sempre não, tá? Porque eu não sou perfeita, nem longe. Ninguém Mas é. assim, o ideal é que a gente só pontue determinadas coisas depois que esfria. Isso. Porque senão é discussão inócua, sabe? Aquela coisa, fica discussão Ninguém chega em lugar nenhum. E não atinge o objetivo daquela conversa. É aí que eu digo assim, são 2 burros batendo orelha, sabe? Não vai dar certo, entendeu? Sim. Então... Tem um ditado que diz que quando um burro falou, tu tem que abaixar, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, se passou a situação, se você está... Bom, agora... Respira. Eu vou pensar como é que eu vou tocar esse assunto e vou falar sobre isso. Agora, o fundamental de tudo, você pode quebrar o pau que você quiser, porque isso faz parte da vida, sem, obviamente, passar a linha do respeito. Porque aí também, o dia que falta o respeito, acabou tudo. Tem que estar lá, o respeito sempre. Ele tem que estar lá sobre todas as coisas, porque respeito é amor. É isso que as pessoas precisam entender. Com certeza. Quando você respeita alguém, você está demonstrando que você ama aquela pessoa. Você ama e valoriza. De valorização daquele ser humano. Né? Essa união. Essa união. É precioso para você. Não é verdade? Você então, não quer respeitar. Você não quer trincar aquilo, você não quer macular. Né? Agora, nós finalizamos o bloco anterior falando da indústria do casamento que você me falou. Sim. E eu achei interessantíssimo. Porque isso aí, eu acredito que é uma distração, né? As pessoas estão tão preocupadas com a festa, com tudo que engloba aquilo ali, que distrai do que realmente do foco, o foco. Isso a gente tem 2 lados, né? Como se dá o processo, por exemplo. Eu já celebrei casamento em várias situações. De estar dentro de um salão, onde as pessoas já chegaram cedo, já estão sentadas nas suas mesas e tal. E eu sempre peço ao buffet que quando é nessa situação, que eles, por favor, não sirvam absolutamente nada antes de ocorrer a cerimônia. Olha só por quê. Porque senão as pessoas estão sentadas na mesa, elas já entram no clima de festa. Acabou a cerimônia. Até você conseguir juntar aquelas pessoas, nem que entrasse a noiva mais bela do mundo. Então, assim, é importante haver essa compreensão, né? Sim. Então, já fiz cerimônia de casamento em situações assim, onde é dentro do próprio salão que se estabelece o ambiente para fazer a cerimônia religiosa, ou quando a cerimônia é separada, em salões, seja em salões, eu já fiz em instituições locais diferentes, a cerimônia num determinado lugar, depois a festa em outro lugar. Sim. E tal. E isso tudo determina muito como que você vai conduzir essa cerimônia, como que você vai celebrar. Entende? É um momento sério, você tem que tratar aquilo com seriedade, porque é um ritual, aquilo é tá sério. Marcando, né? Naquele momento, sim. E muitas vezes ocorre junto o casamento civil com a cerimônia religiosa, digamos assim, uma cerimônia afetiva, né? Sim. Isso precisa ser entendido dessa forma, tem que haver um entrosamento. Aquelas pessoas que estão ali são amigos, famílias, etc. Eles precisam cada um tem uma colaborar com isso, né? Sim. Então, tem esse aspecto que conduz, quer dizer, na realidade, a condução da cerimônia vai do local. Então, quando a pessoa chega até a Maria Cândida,
fala, Maria Cândida, eu quero que você faça a celebração do meu casamento, ou seja, eu sei que vai mais além do casamento, você faz outros tipos de cerimônia também, a gente vai falar sobre isso, mas assim, você passa um cronograma de como será daí para frente. É isso. Sim. Observando todos esses detalhes. Todos os aspectos. Então, eu tenho que saber todos os detalhes dessa cerimônia, como que será, quantas pessoas terão e tudo. Ah, mas por que você tem a ver com isso? Tudo. Porque você precisa ser uma pessoa que vá fazer com que todos que ali estejam se foquem no objetivo central, né? Então, se você vai fazer um casamento, celebrar uma cerimônia para 50 pessoas é uma realidade. Celebrar uma cerimônia para 500 pessoas é outra realidade. É totalmente diferente. Se essas 500 pessoas estão dentro de um local como se simbolizasse uma igreja, elas têm um comportamento. Se elas estão, por exemplo, como eu falei, já no ambiente onde vai ocorrer a festa, elas já têm outro comportamento. Então, tudo isso a gente precisa, em comunhão, digamos assim, com o cerimonial que está ali na coordenação, ajustar todos esses processos, né? Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Isso aí é o sucesso, não é sucesso no sentido o sucesso no sentido de ser bom, de ter sido bem feito. De atingir o objetivo. O objetivo de forma clara, bonita, leve, etc. E a outra questão é que eu já me deparei em muitas situações de noivos em todos os níveis econômicos e sociais, né? Noivos que têm tudo, que pode fazer o que eles quiserem, e noivos que tinham muitas dificuldades, né? E aí você vê, assim, situações que as pessoas falam, mas eu tenho que ter tal coisa no meu casamento. Aí eu paro e penso assim, tem que ter por quê, né? Aí você vê que a indústria, cada dia inventa uma coisa diferente, né? A pessoa está pegada naquilo. Ela está pegada nisso. Ai, eu mas preciso se eu não ter, tiver, senão o meu não vai ser bom. Tão bom como quanto. dá outra referência. Sei lá, espelho no chão para passar, no casamento da fulana teve. Isso, não sei. É o modismo do momento em relação aos casamentos. Né? Se eu não tiver não sei o quê. Teve uma que chegou e falou assim para mim, eu acho que eu tenho que chegar de helicóptero. Eu falei, para! Tem que descer eu quase tive Meu Deus, falou, não, falei, para isso. Pelo amor de Deus, vamos, para. E foi até interessante. Essa foi uma das algo que te marcou, você falou, isso é uma loucura. Uma loucura. Né? Aí teve, porque, se ela dissesse, eu quero, porque eu acho legal, que eu nunca andei de helicóptero na vida, agora, o ter que ter é o que chama atenção, né? Querer superar. Eu tenho que superar o casamento de alguém que eu fui, o meu vai ter que ser melhor, mais bonito, você vê mais que está totalmente o foco, totalmente desviado. E aí você vê, a pessoa está casando, o que ela está casando? Sim. Ela está casando com a festa. Isso. Ou está estruturando o rito de passagem para um outro segmento da sua vida. E essas coisas é que chamam a atenção, porque eu acho que todos nós já passamos pela experiência de você convidado para o casamento de uma pessoa, a pessoa dá uma festa do século, você compra um presente carésimo, porque a lista inteira não tinha nada que não fosse carésimo. Você nem queria ser convidado. Você vai na festa, 6 meses depois a pessoa separa, um ano depois está casando com outro e faz tudo de novo. E é outro festão. As pessoas outra festa. Aí uma vez a minha sogra, muito engraçada, no momento atual, ela falou isso. Não vou dar presente. Não vou dar presente. Já dei no casamento anterior e foi muito... Não vou dar. Por isso, porque assim, parece que há uma perda assim do normal, sabe? Sim. É como se a normalidade da pessoa naquele momento desaparecesse. Aliás, eu lembrei agora daquele filme que eram 2 noivas que eram super amigas e viraram rivais. Lembro. Eu não lembro o nome do filme, das emoções Guerra do casamento. de Noivas, alguma coisa assim. Que elas começaram a virar rivais e a coisa chega num ponto, eu falei, a gente olhando aquilo acha engraçado, mas ele reflete realidades. Com certeza. A pessoa Acho que elas iam casar no mesmo dia. Sim. E deu tudo errado, né? Assim, mas assim, reflete realidades. Não que as noivas tenham obrigatoriamente uma noiva a tiracolo para... Mas ela tem um mundo, uma sociedade que fica, querida, você não vai ter tal coisa no seu casamento? Isso. Você não... E isso deixa a noiva e o noivo, porque os noivos hoje em dia é compartilhado, é dividido, né?
toda a despesa da estrutura do casamento, e você vê que as pessoas se veem em situações... Gente, tem pessoas que gastam em casamento o dobro do valor de um apartamento que eles não têm, que vão viver de aluguel, porque Gente, é uma inversão de valores muito isso grande. Reflete no relacionamento. Você vê que é algo que vem sendo construído. Isso está sendo construído. Então, assim... E reflete, infelizmente, no sucesso das uniões. Errado de quem estipula que vai ser legal no casamento ter tal coisa. Não, a pessoa está ali, ele quer ganhar dinheiro, ele está fazendo a dele, está vendendo o produto dele. Muito bem. Errado é aquele que submete as suas emoções e sucessos nessas coisas, né? E como interferir nisso, Maria Cândida? Como que você, hoje, como uma celebrante de casamento, que traz esse momento com muita seriedade, a gente sente isso, que você observa tudo que acontece em relação ao casal, o que você faz para que eles não caiam nessa distração? Olha, a gente conversa. Né? Você acredita, porque existe, assim, em algumas religiões, uma preparação, tem o curso de noivos e tal. Será que não seria o momento de estender ou trazer, chamar essa... O que a gente faz é isso, a gente conversa com essas pessoas em algumas reuniões prévias, como eu falei. Mas, na realidade, a pessoa que procura um casamento numa celebração que não pertence a nenhuma religião, isso para eles também não faz muita diferença de ter curso ou de não ter curso. Entendi. Entendeu? Até porque, já estão meio desapegados disso. Com franqueza, quem pode falar sobre casamento, sucesso de um casamento, de uma vida em comum, é quem vivencia isso, né? Então, assim, você pode ter teorias e dinâmicas de muitas coisas. Se você não tem a vida, a experiência, fica muito palavra vazia, sabe? Sim. Então, assim, eu busco passar da minha própria experiência, né? Eu tenho 34 anos de casamento. 34 né? 34 anos, é uma então, estrada. É uma escada. A gente começou pivete e estamos juntos até hoje. É uma vida. Passamos tudo que você possa imaginar. Eu acredito. Para cima, para baixo, subindo, tudo que você possa imaginar em todas as situações. E é um orgulho tão grande você falar isso, né? Tenho 34 anos de casamento, isso é muito bonito. 34 anos juntos, 2 filhos, 10 pets e uma vida constituída que é uma loucura, mas é nossa. Sim. Sabe? E ela se valoriza todos os dias. E eu acho que também vai muito da sua evolução pessoal, né? Vai. Como você buscar evoluir como ser humano. Então, isso aí ajuda muito na vida 2. Sim. Você estar preocupado com você, com a sua evolução. Não. Isso aí, lógico, que se estende para todo e qualquer relacionamento que você venha a ter. E a gente, dentro da doutrina espírita, fala assim, o importante não é o seu ego, porque as pessoas falam, o ego vamos buscar dentro de nós. Não, você vai no seu self, aquilo que é a sua natureza íntima, né? Porque ele vai te responder muitas coisas, e é nele que você vai trabalhar. Então, vá ao seu self, ao seu íntimo mais profundo. O ego não. O ego é a instituição do eu na sociedade, né? Se ele está muito alto, é o egóico, é aquela pessoa que só vê o seu próprio umbigo. Sim. Então, isso aí tem que ser equilibrado. Quem equilibra isso é a sua instituição primeira. Né? Com certeza. Lá você dentro. tem que primeiro aprender a viver com você mesmo antes de querer viver com outra pessoa. Né? Agora, acontece de se descobrirem juntos. Sim, né? isso é mais lindo ainda. Muito legal, porque eu digo assim, gente, se a gente vai parar para pensar, o tempo que nós vivemos na casa dos nossos pais, uma vida inteira, ele é um pedaço muito pequeno da vida que você constrói. Então, assim, muito você constrói com aquele que está junto com você. Você vê um tanto de você no outro e um tanto do outro em você. Fala assim, isso aqui hoje eu penso assim, acredito nisso, porque ele me ensinou. Abriu os meus olhos, né? chamou a minha atenção, me fez perceber. Me cutucou na hora, falou assim, pá, isso é sabe? amor. Claro. Isso é amor. Às vezes as pessoas acham que amor é você simplesmente se calar perante o erro das outras pessoas para não contrariar a pessoa. Para não isso magoar. Não é amor. Não, você tem que chamar né? a atenção da pessoa. Fala, meu amor, eu não acho que você está muito certo. Que tal você refletir sobre isso? Isso é amor. Isso é amor. Não é verdade? Porque você ter você coragem está compartilhando com a pessoa. A coragem com uma liberdade de poder falar. Com a liberdade. Porque relacionamento Perfeito. que se pisa em ovos não é um relacionamento.
Perfeito. É isso aí Não mesmo. é um relacionamento. A gente já é obrigado na vida a pisar em ovos em muitas coisas, não é? Ah, a gente acorda Não pisando é? em ovos, não é verdade? A gente pisa em ovos em tudo. Sim. Eu tenho que conversar com aquela pessoa lá sobre tal assunto, você já tem já que... vai com eu tenho que outra. fazer tal coisa, você já... Gente, dentro da sua casa, que é o seu lar, Tem que ser a sua que é verdade. o seu ambiente, se você não puder chegar para outra pessoa e falar, olha, eu não gostei disso aqui não, como é que fica? Não quer dizer que o outro seja obrigado a mudar, mas você pode expressar a sua opinião, essa é a tranquilamente, diferença. sem brigas, E o outro sem vai dizer, discussões. olha, mas... Não quero evoluir nessa vida. Sinto, mas aí, daquele Isso momento sou foi eu. desse jeito e acabou. Pronto, mas você teve a oportunidade de dizer. Com certeza. Né? Maria Cândida, a gente Oi. ficaria assim mais 2 programas falando Mas de 5 casamento. Eu adorei o bate-papo, inclusive eu também. quero te convidar para voltar aqui novamente, a gente dar sequência para essa conversa, porém tem algo muito interessante que você compartilhou aqui comigo antes de iniciarmos essa entrevista, que foi sobre esse congresso espírita sim. que abordou Isso. a religião espírita, pode-se falar isso, a doutrina, Sim, ela... como ciência. Como ciência. Eu fiquei exatamente. muito interessada nesse assunto. Foi muito interessante. Nós tivemos uma oportunidade ímpar, que foi sermos convidados pela ANAP, que é a Associação dos Amigos da Natureza do Alto Paulista, e é uma associação fortíssima lá em São Paulo, nas questões ambientais, tem os seus representantes e membros, são todos professores doutores das universidades e nessa área ambiental. Então, é uma associação de defesa mesmo dos princípios das questões ambientais. Nossa, maravilhoso. A É um momento doutrina que a gente precisa. espírita, ela é um compêndio sobre ambiente, né? Um dos livros mais sérios da doutrina, que é a Gênese, ela aborda uma questão, é um livro sobre questões ambientais assim seríssimas. E aí a ANAP, uma das pessoas da ANAP, convidou o santuário, porque eles fazem congressos direto. Se nós gostaríamos de, junto a eles, estruturar esse congresso, que seria o primeiro, e foi o primeiro congresso brasileiro de Espiritismo, Ciência e Ambiente. Por quê? Porque as pessoas, quando veem Espiritismo, elas já veem como uma questão religiosa fechada, na visão da crença antiga, que as crenças são estanques, né, fechadas, e que na realidade não é. O Espiritismo é uma ciência extremamente evoluída, né? Não só como ciência em si, como o uso de ciências para a sua estrutura e manutenção. Então, foi feito o convite, nós aceitamos e montamos esse congresso e levamos a contento. Foi um congresso virtual, pelas condições, né? O momento que ainda estamos. Do que estamos. Mas foi assim, nós tivemos, foram mais de 20 palestrantes, todos de um gabarito, assim, que você... Meu Deus do céu, depois quando eu olhei, falei, o que eu estou fazendo aqui no meio? Nossa Senhora! Falei, vou me tirar, porque não dá, eu estou fazendo o que aqui, né? A mais coitadinha, e literalmente falando, sobre todos os aspectos, era eu ali. Falei, gente, eu tenho que sair desse congresso, que eu vou queimar. Aí montamos, mas assim, Carlos Batelli participando. Mas calma, nós vamos adiantar isso, vamos segurar... Tá. Para foi nosso muito próximo bom. encontro, vamos falar sobre isso. Vamos falar em detalhes, que eu Uhum. acho assim, que é uma visão assim, que esse realmente congresso a gente precisa... está disponível na página do santuário, ele está disponível no Face do santuário, ele está disponível na página da ANAP. Olha que legal. No Insta, no YouTube, quer dizer, a pessoa que quiser acessar, é só entrar ter esse conhecimento. Acesse e tem acesso a todas as palestras. Que é muito importante você realmente conhecer, você ir lá. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo e nunca a gente está perdendo em adquiri-lo, né, Maria Cândida? Nunca é demais, né? Mas vamos marcar para você voltar nosso cérebro aqui. É um armário gigantesco. Sim, no Elgue Você, e vamos falar em detalhes sobre esse congresso. Vamos sim. Vamos sim? Antes de nós despedirmos, eu gostaria de falar que a celebração, eu como celebrante oficial, que a gente usa o termo, somos celebrantes oficiais, eu tenho uma empresa de comunicação, que é a MCL Comunicação, que é a empresa que faz os contatos, as intermediações e etc. Né? Porque, como jornalista, essa empresa, inclusive, dá cursos, faz trabalho sobre high code, enfim, tudo a gente faz ali. E somos celebrantes não só de casamento, né? Nós fazemos celebrações ecumênicas,
para formaturas, posses, fazemos celebrações de congressos, seminários, enfim, toda e qualquer cerimônia, digamos assim, que precise, né, e que esteja aberta. Sim. E hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão tendo uma visão já bem melhor sobre tudo isso, né? Nós estamos... Pode atender. Atendendo, claro. Olha que maravilha. Que isso é muito legal, né? Então, tem um senhor, amigo meu, um vereador, Cuiabá, eu fiz a posse dele, eu celebrei uma parte da posse dele na Associação dos Prefeitos, né? Sim. De vereadores, prefeitos e tal de Mato Grosso. Ele está lá até hoje como presidente e ele sempre que me conta fala, só pode ter sido você quem me deu. Porque assim, então, toda e qualquer cerimônia pode ser feita e ser celebrada por um celebrante oficial. Sendo ela de caráter religioso, no sentido que a pessoa, eu quero uma coisa espírita, ou não. Entendo. Simplesmente eu quero uma celebração. Ponto. Preciso de uma cerimônia. Isso. Que observe, né, o contexto geral da situação. Que observe a beleza da vida, Isso. Né? Você é sensacional. Adoro Obrigada. sempre quando você vem aqui ao nosso programa. E logo, logo a gente está aqui novamente. Graças juntas. a Deus. Vou cobrar, vou mandar uma mensagem. Já, já. Obrigada. Contato é o 999431868. Isso a gente vai colocar aí na tela. Aí, da MCL Comunicação. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Elga. Muito obrigada por tudo. A sua Beijo. produção. Adoro esse bate-papo. Também. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Deixar já a sua mensagem? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já vai lá e já deixe o seu recadinho diretamente para a gente ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.